Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar da greve lá na Argentina. Você vai ver como foram as exportações de carne bovina do Brasil no mês de abril. E vou falar de um projeto da Bunge para a proteção e preservação das abelhas. E vamos comentar das exportações brasileiras de soja. Vamos falar do comportamento do mercado de exportação no agronegócio também no mês de abril. E vamos falar do mercado da soja com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios. Vamos comentar da gripe aviária, um problema que preocupa o setor avícola. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da Argentina, das exportações mundiais de farelo de soja lá da Argentina, que ela tem, vamos dizer assim, redirecionado a demanda global aqui para o Brasil, o segundo maior fornecedor desses produtos. De acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, essa situação tem levado consumidores domésticos a competirem com exportadores internacionais, resultando em um aumento nos prêmios de exportação e nos preços internos. Os dados do CEPEA indicam que a disputa acirrada entre os mercados interno e externo está influenciando significativamente os preços da soja aqui no Brasil. E essa competição é uma consequência direta da interrupção das exportações argentinas, que forçou os importadores a buscar alternativas no mercado brasileiro. Além disso, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, estima uma queda na produção brasileira de soja para a safra 23-24, com uma previsão de 147 milhões de toneladas. A CONAB alerta ainda para a possibilidade de novos reajustes negativos devido aos recentes alagamentos no Rio Grande do Sul, o que pode impactar ainda mais a oferta e preços da oleaginosa. A situação atual coloca o Brasil em uma posição estratégica no mercado mundial de soja, mas também apresenta desafios aos consumidores internos que enfrentam preços mais altos. E agora vamos comentar das exportações brasileiras de soja. Conforme análise semanal do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA, no mês passado, abril, as exportações de soja brasileira chegaram a 14,7 milhões de toneladas, um aumento de 16% em relação ao mês anterior e de 2,5% comparado a abril do ano passado. No acumulado de janeiro a abril deste ano, o escoamento da oleaginosa nacional atingiu um recorde, 36,7 milhões de toneladas, representando um aumento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Entretanto, o cenário foi diferente para o estado do Mato Grosso. As exportações daquele estado alcançaram 3,8 milhões de toneladas, uma queda de 17,8% em relação a março deste ano e de 16,3% em relação a abril do ano passado. No total enviado neste ano, o acumulado já bateu na casa de 12 milhões de toneladas, quase 1 milhão de toneladas a menos em relação ao mesmo período de 2023. A diminuição dos escoamentos lá no Mato Grosso reflete a menor produção de soja, que foi de 6,2 milhões de toneladas na safra 22-23, e os preços menos atrativos. O valor médio por tonelada exportada de janeiro a abril deste ano foi de $433, uma redução de 21,6% em comparação com o mesmo período do ano passado. E agora você vai acompanhar como foram as exportações de carne bovina do Brasil no mês passado.
Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior, que é a SESEX, esta foi a terceira melhor movimentação da história. O Brasil exportou 252 mil toneladas de carne bovina em abril, e esse volume é 80% superior ao embarcado no mesmo período do ano passado, quando a negociação ficou em 140.400 toneladas. O recorde é de dezembro de 2023, quando o Brasil vendeu 282.500 toneladas. O segundo melhor resultado é de novembro do ano passado, 256 mil toneladas. O preço médio da tonelada da carne bovina no mês passado ficou em 4.185 dólares, abaixo dos 4.440 dólares de abril de 2023. No entanto, com o incremento expressivo em volume, a receita das exportações de carne bovina somou 1 bilhão e 57 milhões de dólares no mês passado, 69% acima do valor de abril de 2023. A Abrafrigo informa que no acumulado do quadrimestre, a receita total alcançou 3,7 bilhões de dólares contra 2,8 bilhões em 2023, um aumento de 31%. O volume comercializado no quadrimestre ficou em 639 mil toneladas no ano passado e agora alcança 924 mil toneladas, um aumento de 45%. A China, ela segue como o maior cliente da carne brasileira, com total de quase 41% das compras. O volume vendido àquele país, ao país asiático, chegou a 377.900 toneladas nos 4 primeiros meses deste ano, um aumento de 40,5%. Os Estados Unidos se mantiveram na segunda posição e ampliaram as suas aquisições em 78% no quadrimestre, importando 134 mil toneladas deste ano. Emirados Árabes em terceiro, Hong Kong em quarto lugar. E segundo a Abrafrigo, neste quadrimestre, 87 países eles aumentaram as importações de carne bovina do Brasil, enquanto 61 países reduziram. E agora vamos falar de um projeto da Bunge para a proteção e preservação das abelhas. As abelhas, elas desempenham um papel crucial na polinização das plantas. Elas são essenciais para a biodiversidade e produção agrícola. O Dia Mundial da Abelha foi agora no último dia 20 de maio. E nesse dia reconhece-se a importância que foi instituída esse Dia da Abelha pela ONU no ano de 2017. Aqui no Brasil, o valor do trabalho de polinização das abelhas e outros polinizadores é estimado em 42 bilhões de dólares. Globalmente, até 577 bilhões de dólares. O projeto Semeia, que é da Fundação Bunge, desde 2022, fortalece a presença e os benefícios das abelhas, principalmente em Canarana, lá no Mato Grosso, onde agricultores familiares e grandes produtores rurais têm renda extra e vantagens na produção de soja e gergelim, graças a esses polinizadores. Segundo o zootecnista e consultor da Fundação Bunge em abelhas, o Elber Luiz, ele disse que no mundo existem cerca de 20 mil espécies de abelhas. No Brasil, é estimada a presença de 3 mil delas. Algumas culturas agrícolas, como maçã, melão, melancia e maracujá, dependem do trabalho realizado por elas para que haja produção. No caso da produção agrícola, as abelhas acabam elevando o aumento da produtividade de algumas culturas
ao mesmo tempo em que se beneficiam da abundância de flores e também do néctar no tempo da florada. E é por isso que no Brasil grande parte da produção de mel acaba existindo por conta dessa produção agrícola, como em áreas de eucalipto e laranja. O projeto Semeia da Bunge, lá em Canarana, promoveu a polinização assistida como uma atividade incentivada, considerando as características locais e o potencial das abelhas para gerar renda. A Fundação Bunge doou 160 caixas de abelhas e equipamentos de proteção para 29 famílias e outras 160 caixas para pequenos produtores, além de fornecer formação para trabalhar com as abelhas. E agora você vai ver como se comportou o mercado de exportação do agronegócio no mês passado, no mês de abril, segundo os dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais. Açúcar de cana, carne bovina in natura, café, algodão, celulose, são os produtos que mais contribuíram para o crescimento das exportações no mês passado. E o destaque, por ter o maior valor exportado dentre todos os produtos do agronegócio brasileiro, a soja em grãos respondeu pela maior parte das exportações do setor. O volume exportado atingiu 14,7 milhões de toneladas, com elevação de 362 mil toneladas, na comparação com a quantidade embarcada em abril do ano passado. A quantidade é a terceira maior já registrada para um mês em toda a série histórica brasileira. A China é o principal importador da oleaginosa, tendo adquirido praticamente 10 milhões de toneladas, ou correspondente a 4,2 bilhões de dólares. Já as vendas externas de carnes brasileiras atingiram 2 bilhões e 200 milhões de dólares no mês passado, com crescimento de 27% frente às exportações de abril de 2023. Os registros de vendas externas da carne bovina foram de 1 bilhão de dólar, 69% superior, com forte expansão do volume exportado, que passou de 133 mil toneladas para 236 mil toneladas. No período em análise, o aumento foi de 77%. Este volume é recorde para os meses de abril. Um dos maiores motivos para a expansão da quantidade exportada está no aumento da demanda chinesa por carne bovina in natura brasileira. Um outro destaque é o complexo sucro-alcooleiro, que continua registrando recordes de exportação. Em nenhum mês de abril da série histórica, as exportações do setor tinham ultrapassado a cifra de 1 bilhão. Nesse mês, agora de abril deste ano, as vendas externas do complexo sucro-alcooleiro foram de 1,07 bilhão de dólar, número que significou um crescimento de 77,6% na comparação com 600 milhões de dólares exportados em abril do ano passado. O crescimento foi obtido em função das exportações de açúcar, que quase dobraram em volume, 94%, na comparação entre abril de 2023 e abril deste ano. E depois do intervalo, nós vamos falar da gripe aviária, um problemão que preocupa o setor avícola brasileiro. E vamos falar da soja com Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios. Nós voltamos já, é um minutinho só. Daiane chama atenção por onde passa. A gente vai transformar a Dai num mulherão, tenho certeza. E ela vai ficar ainda mais empoderada. Esse programa promete muita emoção. Eu tô ansioso, e você? Eu também tô super ansiosa. Você, por acaso, é a Daiane? E uma transformação incrível. Eu quero ver você perfeita até o final, hein? Vou ficar. Neste sábado, 8:45 da noite, Dai, vem pra cá. Esquadrão da Moda. Oferecimento Fabricantes, conforto e qualidade na 44. Conheça o Shopping Galo.
A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. A cidade que mais cresce no Brasil completa 35 anos de emancipação com grandes shows abertos ao público. Sábado, 1º de junho, em Senador Canedo, Gino e Geno. Meu coração é cigano. E domingo, dia 2, Bruno e Marrone. Chora, mas força. Venha fazer a festa na Estação da Cultura, a partir das 7 da noite. Gino e Geno e Bruno e Marrone, dias 1 e 2 de junho, comemorando 35 anos de Senador Canedo. Promoção exclusiva, 99,5 FM e TV Serra Dourada. Vingativa. De segunda a sexta, 2h20 da tarde. Tereza. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. AFB Agrícola. Servindo o produtor do plantio à colheita. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora vamos falar da gripe aviária. Um problemão, na verdade, que preocupa o setor avícola brasileiro e uma medida crucial que tem que tomar para conter a propagação da gripe mundial. E essa gripe, ela está vamos dizer assim, em estado de emergência zoossanitária e ele foi estendido por mais 180 dias aqui no Brasil, com o objetivo de proteger a saúde humana e também avícola. A portaria 680, ela prorroga a vigência em todo o território nacional em resultado de detecção da infecção pelo vírus da influenza aviária, o H5N1, de alta patogenicidade, em aves silvestres no Brasil. E de acordo com o ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, o Brasil é um dos 4 países do mundo que não tem gripe aviária no plantel, pelo menos por enquanto. O sistema de defesa agropecuária brasileiro, ele é muito eficiente. A prorrogação será realizada de forma preventiva, visando a preservar a capacidade do Ministério de implementar medidas de erradicação do foco de forma rápida e a mobilização de recursos federais entre os ministérios, entidades governamentais e não governamentais, em níveis federal, estadual e municipal. A primeira declaração de emergência zoossanitária ocorreu no dia 22 de maio do ano passado, sendo prorrogada posteriormente no dia 7 de novembro do mesmo ano pelo Ministério da Agricultura. A medida foi adotada para impedir a introdução da gripe aviária na avicultura de subsistência e também comercial para preservar a fauna e proteger a saúde pública. Até o momento, não existe nenhum registro da circulação do vírus nas criações comerciais, o que mantém o Brasil com status de país livre de influenza aviária pela Organização Mundial de Saúde Animal, assegurando a segurança
dos produtos avícolas exportados. E agora vamos falar do mercado de soja com a Lohane Ferreira. A Lohane, ela é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar de um tema interessante, muito importante, que é sobre demanda de soja e também sobre prêmio exportação. Lohane Ferreira, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez aqui para comentar um tema interessante. Tudo bem? Bom dia, Dani. Eu agradeço pelo convite. Vamos lá, falar de um tema que nem todo produtor conhece. É verdade. Por exemplo, prêmio de exportação. Muita gente já ouviu, muito produtor e tal, mas às vezes não sabe como a coisa funciona. Então, prêmio não é pela qualidade do seu produto, não. É pela necessidade do mercado, né, Lohane? Exatamente. E o que muitos produtores não sabem é que o prêmio ele é uma parte importante na formação do preço. Quando a gente vai olhar para o preço, a gente tem que entender que o preço nosso ele é formado de fora para dentro. Ou seja, ele vem da Bolsa dos Estados Unidos, que é a precificadora mundial de soja, para chegar aqui no Brasil. Então, para a gente ter uma balização melhor desses preços, já que a gente tem aqui no mercado, a gente tem Argentina, tem Brasil e Estados Unidos, existe esse prêmio, que é uma forma que o mercado encontrou de deixar os preços nivelados, para não ter esse desequilíbrio entre mercados, porque a gente tem uma época de safra no Brasil, uma época de safra na Argentina e nos Estados Unidos. Se a gente não tem esse balizador dos preços ali para sustentar os mercados de momentos diferentes, acaba virando uma grande bagunça. É verdade. Para evitar, por exemplo, todo mundo sabe que a arroba do boi gordo brasileiro é a mais baixa do mundo. Nós estamos aí por volta de 40 e poucos dólares e no restante aí do mundo que comercializa boi, que produz carne bovina, está com preço muito maior, muito mais alto do que o nosso. Então, para que esse descompasso não aconteça no mercado da soja, porque hoje a soja, os alimentos que nós consumimos, basicamente 45%, 50% dos alimentos que consumimos tem soja. Então a soja, ela é no mundo todo, por isso que não pode ter esse desequilíbrio. Então quem comanda o preço da soja basicamente é Chicago. No caso do prêmio, quanto que significa em dinheiro, vamos dizer assim, que uma cooperativa paga para um produtor ou uma trade paga para a soja? Quanto significa esse valor de prêmio? Então, o prêmio ele é dado em Chicago em centavos de dólar. Quando a gente passa isso para o Brasil, a cada 10 pontos, isso significa R$ 1,10 por saca. Então, ele pode ser um ágio ou um deságio, ou seja, ele pode ser um incremento no seu preço ou uma redução no seu preço. Então, vai depender muito da oferta e da demanda. Se a cooperativa, a empresa está demandando muita soja, ela tem uma margem para subir esse prêmio. Agora, se ela está mais assim comedida, não está precisando tanto, esse prêmio cai. Foi o que aconteceu no ano passado, quando a gente tinha soja lá a 200, 180, que começou a cair fortemente, porque a gente teve uma entrada muito forte ali entre fevereiro e março, no início da colheita de soja, tinha um excesso de oferta, o mercado estava tranquilo, a demanda estava um pouco mais fragilizada, então os prêmios ficaram negativos. Atualmente, nossos prêmios estão positivos, assim, até o ano de 2024. Para 2025, ainda estão negativos, só que estão nos melhores patamares desde os inícios da negociação 2023-2024, o que é muito bom para o produtor. E isso é muito por conta da demanda, especialmente por conta da China, nossa principal compradora. E nós temos agora também que olhar o mercado argentino. A Argentina é quem produz mais óleo de soja e farelo no mundo. Só que a Argentina está com um probleminha lá. Então, muita soja, como nós já falamos aqui no programa, está sendo direcionada para cá. Muitas vendas estão sendo direcionadas para o Brasil. Então, é uma oportunidade para o produtor aqui ter o seu prêmio, melhora um pouquinho. E tem um outro detalhe, seria muito bom, essa situação que está acontecendo agora, provavelmente não vai acontecer o ano que vem, não acontece sempre, da situação está ruim. Seria interessante você prestar atenção um pouquinho no mercado futuro, né? Exatamente, a gente tem que olhar o mercado futuro, né? Que a próxima safra já está batendo na porta, né? A gente já está se encaminhando para o mês de junho, em setembro já tem alguns locais que começam a plantar. E aquele produtor que não se antecipa às movimentações do mercado, ele acaba ficando para trás. Então tem que ter atenção, já temos contratos futuros já sendo iniciados em muitos lugares, muitos produtores já se amparando nisso. Então o produtor tem que ter atenção também, olhar para a Argentina aí, que a Argentina é uma grande exportadora de farelo, produtora também de farelo e óleo.
E eles têm lá, então, uma redução na produção, que a Bolsa de Buenos Aires recentemente cortou a produção para 50,5 milhões de toneladas. Então, a gente tem uma redução lá, a gente também vai ter uma queda no esmagamento deles. Então, eles começam a olhar para o Brasil também, que é um grande também exportador de farelo. Então, vamos lá prestar atenção. Nós temos um outro problema também, que é a demanda por soja. O Rio Grande do Sul, como muita gente, inclusive, estava esperando que fosse ter uma queda significativa de soja, parece que não vai acontecer isso, graças a Deus, porque deu tempo ainda de colher, tem algumas regiões que ainda estão colhendo soja, vai ter uma queda, mas não tão significativa quanto se imaginava. Então, nós temos aí uma demanda razoável por soja aqui no Brasil, né? Exatamente. O Rio Grande do Sul, né, se estimava inicialmente cerca de uma quebra de 2 milhões de toneladas, só que assim, ainda estão contabilizando essas quedas, mas é importante que isso não ocorra, né, porque já sofreram demais, então sofrer mais uma quebra, mais um aperto no produtor ali é complicado. O Rio Grande do Sul está, infelizmente, esse termo até é muito pesado, mas basicamente está devastado o setor de produção de grãos lá no Rio Grande do Sul. A maioria das áreas, ela foi embora, foi lavado, inclusive já foi até comentado isso aí no meio de pesquisa. É realmente uma situação muito crítica pela qual passa o Rio Grande do Sul. Infelizmente, às vezes, a desgraça do outro é a felicidade do outro. Não é isso que a gente deseja, não é isso que a gente quer, mas é o que está acontecendo no mercado hoje. Então, poderá sobrar para outros estados produtores de soja aquilo que o Rio Grande do Sul provavelmente vai demorar a voltar a produzir. Então, pode ser que o nosso mercado aqui melhore um pouquinho, né? Exatamente. Quando a gente olha para a soja disponível, né, ela ainda no curto prazo ainda tem chance de subir um pouco mais. Tem. Mas não é aqueles valores exorbitantes. Pode subir, mas o produtor tem que ficar atento para não perder as oportunidades. Porque subir R$1 hoje, aí amanhã sobe 2, vou na esperança de sexta subir 3. Mas e se não subir? A gente tem que olhar para a oferta e a demanda. O mercado ele varia de várias formas. Tem a parte econômica, que no Brasil aqui não está fácil, então tem que olhar para todas essas variáveis. E tem um detalhe também muito importante que a gente tem que observar, é que nós estamos vivendo um momento de instabilidade muito grande, não é só no Brasil, é no mundo todo. Só que aqui as coisas não estão assim tão bem quanto a gente imaginava, devido às questões políticas pela qual nós estamos passando. E financeiramente falando, se a gente for pôr na ponta do lápis, o Brasil está numa situação delicada em termos de dinheiro, viu? A coisa não está muito fácil aqui não, né? Não está não. E quem sofre, né, é o brasileiro aqui. A gente tem um cenário mundial muito difícil economicamente. Só que olhando especificamente para o Brasil, a cena é mais preocupante. A gente teve recentemente alguns dados que foram divulgados. A falta de conversa entre os governos, entre os poderes, né, isso tem afetado muito o brasileiro. Aqui está se falando mais em política, em segurar aonde o pessoal está, do que olhar o bem-estar do nosso país e o crescimento. Isso não é bom. Infelizmente, não é bom. Está muito nebuloso. Bom, Lohane Ferreira, analista da Pátria Agronegócios. Você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com a Lohane e com outras pessoas que têm lá outros especialistas na área de mercado, entre em contato aí com o pessoal da Pátria Agronegócios, que eu tenho certeza absoluta que eles vão dar um direcionamento legal para você aí no seu negócio. Lohane, muito obrigado mais uma vez, bom dia e até a próxima. Eu que agradeço, Taninha, até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: experiência é o que você consegue quando não consegue o que queria. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.